eu ver só esse primeiro. Então, vamos lá, pessoal. Esse daqui é um exercício do IME, né, da época que ainda caía cálculo. Então, ele traz, né, uma questão de polinômios, em que sabe-se que as raízes do polinômio abaixo são todas reais e distintas. Então, aqui ele já me dá bastante informação sobre o polinômio, né? E ele colocou aqui o polinômio da forma genérica, né? Com todos os termos, né? O polinômio, onde o A e I pertence a R, são coeficientes reais, e de 0 até N, ok? Sendo todos eles diferentes de zero, ou seja, um polinômio com todas as parcelas do polinômio diferentes de zero, um polinômio completo. E ele pede para a gente mostrar que a derivada desse polinômio, f' de x, também possui todas as suas raízes reais e distintas. Então, assim, o que a gente já pode começar a trabalhar com o que ele dá com relação aos polinômios? Então, a gente pode tentar desenhar, por exemplo, ele aqui. Eu não sei até que ponto vocês já estudaram de polinômios, mas, por exemplo, se eu desenhar um polinômio dessa forma aqui, assumindo que isso daqui é uma parábola, eu vou ter aqui uma raiz x1, uma raiz x2. Ou seja, são duas raízes reais. É um polinômio do tipo A1, aliás, A2x2, né? Mais A1x mais A0. Se eu desenho um polinômio dessa forma aqui, e com raízes reais, né? Isso daqui, eu tenho um polinômio com três raízes reais, x1, x2, x3. Ele é um polinômio ax3 mais a2x2 mais a1x mais a0. Tá? O que acontece se eu tiver, por exemplo, um desses caras aqui, um A1 igual a 0? O que começa a acontecer com as minhas raízes? Né? Eu posso começar a ter raízes que não são reais e eu posso ter raízes múltiplas, né? Que são raízes, por exemplo, que pode ser a raiz igual a 2 duas vezes no polinômio, que é o que a gente chama de raízes múltiplas. Mas quando eu tenho raízes reais e distintas, ele vai seguindo esse padrão aqui de gráfico, né? Então, um polinômio em x à quarta, né, seria algo desse tipo aqui, ó. Eu tenho aqui 4 raízes reais, e isso quando eu falo de raízes reais e distintas, tá? Em x4. Tá? Isso é quando eu falo de raízes reais e distintas. Por quê? O que acontece? Eu poderia ter um polinômio assim, ó. E aí que a gente vai entender por que ele disse que tem todos os elementos e as raízes são reais e distintas. E com N raízes, né? Reais e distintas. Se eu tiver um polinômio desse tipo aqui, ó, o que aconteceu aqui? Aliás, deixa eu... Polinômio assim. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, x1, x2 e x3. Agora, qual vocês diriam que é o grau desse polinômio aqui? Quero que vocês chutem. Qual é o grau do polinômio? 3.
Não, ele tem 3 raízes, mas o grau dele não é 3. Ó, uma maneira, se isso aqui é um gráfico de um polinômio, tá? Porque primeiro a gente está assumindo que é um gráfico de um polinômio. Eu tenho aqui, ó, uma concavidade positiva, eu tenho uma negativa, uma positiva, uma negativa. Vamos voltar para o outro. Um polinômio do segundo grau, eu tenho uma concavidade. Um polinômio do terceiro grau, com todas as raízes distintas, e, na verdade, aqui pouco importa se são raízes distintas ou não, eu tenho, ó, uma, duas. Um polinômio do quarto grau, eu vou ter, ó, aqui é quarto grau, eu vou ter, ó, uma, duas, três. Então, aqui eu tenho, ó, uma, duas, três, quatro. Isso daqui é um polinômio do quinto grau. Tá? Se isso aqui for uma equação de um polinômio, tá? Eu posso ter equações parecidas disso aqui usando senos, tá? Sendo uma equação... Porque lembram, eu tenho aqui, ó, uma equação do segundo grau, ela pode ser assim, ó, sem raízes, mas eu sempre vou ter uma concavidade, seja ela para cima ou seja ela para baixo, se isso for uma equação de um polinômio. Então, o número de concavidades que eu tenho, ela está ligada à segunda derivada do polinômio. Porque, ó, lembra, quando eu tiro aqui a derivada duas vezes do polinômio, o que acontece quando ele é x2? Eu vou ter uma constante, né? Então, só vou ter um valor para a segunda derivada. Ele é o mesmo para todas. Isso me indica que ela é sempre positiva, né, concavidade, ou sempre negativa. Então, isso me informa, no polinômio de segundo grau, a segunda derivada, que eu só tenho um único valor de segunda derivada. Então, só tem uma concavidade. Agora, no polinômio do terceiro grau, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, se eu derivar duas vezes, ele vai me dar um polinômio, ele vai me dar uma equação, né? Uma constante vezes x. Então, se esse valor da segunda derivada, né, dependendo do valor da segunda derivada, ela vai poder ser positiva ou negativa. E somente isso, positiva ou negativa, porque vai ser uma equação, né? Quando eu derivo duas vezes, vai ser uma equação em função de um x somente. No quarto grau, quando eu derivo duas vezes, aí ele já me passa a ter, né, uma equação elevada ao quadrado. Uma equação elevada ao quadrado, né, ela vai ser o quê? Uma parábola, né? Isso para a derivada segunda, né, do polinômio. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Aí, imagina que aqui é a derivada f' de f duas linhas de x do meu polinômio do quarto grau. Então, como é x elevado à quarta, eu sei que a derivada vai ser alguma coisa x elevado ao quadrado, que vai me dar o quê? Vai me dar uma parábola na segunda derivada. Uma parábola na segunda derivada, eu vou ter, tendo valores que tornam ela igual a zero, vai ser os pontos de inflexão, e aqui, ó, ela é positiva, negativa, positiva. Eu sempre vou ter três regiões em que a segunda derivada vão ter valores, né, positivos ou negativos, que isso aqui vai me interpretar, voltando na função, como três concavidades, né, concavidade positiva, negativa e positiva. Então, o que eu sei desse polinômio, né, que ele me deu aqui no enunciado? Então, vamos desenhar ele aqui agora. Como ele é um polinômio de raízes reais e distintas, ou seja, eu tenho raízes cruzando, né, o eixo do x. E ele me diz, né, que são todas elas reais e distintas. Então, se é um polinômio, né, de grau n, eu vou ter n raízes reais e distintas. Tá? O fato de ser grau n é porque eu vou ter n raízes, tá? O reais e distintas aqui é porque ele me disse isso no enunciado. Tá? Porque eu posso ter, né? Se for um polinômio do segundo grau, eu posso ter as duas raízes reais
Eu posso ter as duas raízes complexas, e aí tem que ser as duas complexas, porque raízes complexas elas sempre aparecem como conjugadas, ou eu posso ter uma raiz múltipla, né, real, né, que é quando a parábola ela toca em um ponto do eixo X. Mas ali eu tenho duas raízes, e as duas raízes são iguais. No caso aqui, ele me diz que são distintas. Então, eu teria, né, o meu gráfico aqui do polinômio, né, para o caso que ele colocou no enunciado, seria algo desse tipo aqui. Ó. Ok? Em que eu tenho aqui as minhas raízes, né? x1, x2, x3, x4, x5, e aqui, né, se ele continuasse, né, essa ida e volta aqui do polinômio, uma raiz aqui, xn, tá? De um polinômio de grau n. Então, até aqui, ok, pessoal? Com relação ao desenho de um gráfico de polinômios, eu acho que tem um livro do IESE que é todo sobre polinômios. E lá vocês vão ver, né, esses conceitos de polinômios. Mas o que vocês precisam saber é que um polinômio de raízes reais distintas, ele vai ter essa cara aqui. Tá? Ele vai ter essa cara aqui. Então, terminando aqui em par, né, ele vai sempre tender a infinito ou para cima, né, ou para baixo. E se for de grau ímpar, né, ele vai ter um lado indo para positivo e o outro lado indo para negativo. São também conceitos que vocês aprendem aí com dos polinômios. Né? O que eu falo lado é isso daqui, né? Ó, aqui está indo para positivo e aqui está indo para positivo. Quando elas vão para o mesmo lado, é que é um polinômio de grau par. Tá? Se esse lado aqui tivesse terminando vindo para baixo, é porque é um polinômio de grau ímpar. Tá? O Im e o Ita adora brincar com essas questões aí dos polinômios. Então, aqui, né, a gente tem que o nosso polinômio, né, f de x é um an xn mais um an menos 1 xn menos 1 mais até um A1x mais A0. E o que ele me pede? Ele quer que eu diga, né, se a derivada, né, para eu provar, mostrar, na verdade, ele pede para eu mostrar que a derivada também possui todas as suas raízes reais e distintas. Então, aqui, ó, a gente vai tirar a derivada. Eu vou ter ó, o f' de x vai ser n a n xn menos 1 mais n menos 1 a n menos 1, o termo x elevado a n menos 2, mais A1. E o A0 ali foi A0, né, na derivada. Então, agora, o que acontece? Eu tenho aqui, eu ainda não sei se as raízes são reais e distintas, mas eu sei que se trata de um polinômio de grau n menos 1. Portanto, eu vou ter n menos 1 raízes. Ok? Só que acontece? Vamos pegar a nossa função aqui de novo, f de x. Né? Vamos pegar esse intervalo aqui, ó, essa região aqui da f de x, ó, que eu tenho aqui entre duas raízes quaisquer. Tá? Então, eu tenho, ó, vamos imaginar que eu tenho ó, entre raízes de f de x, tá? Não é da derivada. Que eu tenho a raiz k menos 1 e uma raiz k. Tá? Eu estou pegando esse intervalo aqui, ó, entre xk e k. Eu tenho aqui a f de x, nessa região, é contínua.
ok? Porque ele me diz isso, né? É um polinômio, né? Na verdade, é um polinômio. Então, o polinômio ele sempre é suave, né? Sempre tem, ele não tem quebras. Então, é uma função contínua. Vamos imaginar aqui agora que eu vou pegar a equação da reta secante entre x1 e x3, x2 e x3, que na verdade aqui eu estou assumindo como x menos k e um xk, que pode ser qualquer um par de raízes. Então, a secante entre xk menos 1 e xk, né? Ela vai ser o quê? Né? Aquela minha tangente de alfa. Vai ser dado pelo f de xk menos f de xk menos 1 sobre xk menos xk menos 1. Ok? Só que o que acontece? Eu tenho que uma função é contínua. Eu tenho dois pontos, né, desse pedaço da função, em que eu pego a secante. Pelo meu teorema do valor médio, lembram? Existe um valor que eu vou chamar de xm, tal que o f' de xm vai ser igual a essa inclinação da secante entre o intervalo xk menos 1 e xk. Então, eu vou ter um ponto tal que f' de xm é igual àquele meu f de xk menos f de xk menos 1 sobre xk menos 1. Só que acontece, o f de xk, tá? Aqui pegando na função original, como elas são raízes, né? Imaginando que eu estou pegando, por exemplo, esse daqui e esse daqui. Como eles são raízes, eles estão no mesmo nível, né? Eles têm o mesmo valor. Então, tem que o f de xk é igual ao f de x menos k, f de xk menos 1, e outra, eles são iguais a zero. Então, essa minha diferença aqui em cima, né? Os dois são zero, vai me dar aqui que o meu f' de m, lá do teorema do valor médio, que o teorema do valor médio só me diz que essa derivada, existe um ponto entre aquela região, né, contínua, em que eu vou ter a derivada desse ponto igual à inclinação da reta secante, né, no intervalo que eu peguei. E mais do que isso, nesse caso, como ele vem aqui, né, que eu estou pegando do gráfico nas raízes, eu tenho que esse ponto, a derivada nele vai ser igual a zero. Então, eu tenho aqui o meu fx de m é igual a zero. Ou seja, na verdade, são todos esses pontos aqui. Ó. Esse aqui é um ponto, esse aqui é outro ponto, esse aqui é outro ponto, esse aqui é outro ponto. Todos esses pontos aqui, obrigatoriamente, né, e nós já vimos isso, né, eles são pontos que vão me dar a derivada ali igual a zero. Só que o que acontece? A função que me dá a derivada é essa derivada do polinômio aqui. E para eu saber as raízes do polinômio, né, é onde eu quero saber onde ele se iguala a zero. Ou seja, vai ser todos os pontos que são raízes deles, desse polinômio, né, da derivada agora do polinômio. Mas eu sei que eu tenho n raízes na função original. F de x, n raízes. Né? Entre
n pontos, né, que são essas minhas raízes de x1 até xn, entre n pontos, eu tenho quantos pontos desse daqui? Xm, que são pontos entre raízes. Então, entre n pontos, eu tenho n menos um ponto em que f' de xm é igual a zero. Então, o que eu concluo aqui? Eu concluo que entre duas raízes consecutivas de f de x, temos um ponto que f' de x é igual a zero. E esse ponto é uma raiz de f' de x. Entre n raízes de f de x, teremos n menos uma raízes de f' de x. Então, assim, a gente mostra que a derivada, né, da função polinomial, que também vai me dar um polinômio, com raízes reais e distintas, a derivada também vai ter todas as raízes reais e distintas, com uma raiz a menos, né, em quantidade. Então, esse foi um problema do INE. Eu não considero um problema muito complicado, né, um problema mais de análise, né? Nessa época, o INE constava de apenas 10 questões de matemática. Era um dia para você, 4 horas de prova para 10 questões. Então, aqui é uma daquelas questões que você, assim, bem preparado, já vai ter uma ideia de como fazer a resposta, e é só colocar isso de uma maneira ali bem apresentável para a banca. Alguma pergunta, pessoal? Por enquanto, não. Não, professor. Tranquilo? Então, vamos lá para o próximo. Eu acho que a gente vai começar o próximo. Eu não sei se a gente vai ter condições de terminar, tá? Mas vamos lá. Isso aqui é um problema de 91 e 92, né? Então, temos uma função com domínio definido entre zero e infinito. Tá? Não, o domínio não está em todos os reais e a imagem projetada nos reais. Uma função contínua para o quê? Essa função ela tem f de zero igual a zero. A derivada dessa função é igual a x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado para todo x pertencente a zero mais, e até o infinito. E o limite dessa função, quando x tende a infinito, né, pela infinito positivo, né, para a direita, a função tende a zero. E ele pede quais os intervalos em que a função definida acima é crescente, respectivamente decrescente. Os intervalos onde o gráfico de f é côncavo, para cima ou para baixo, e onde ocorrem os pontos de máximo, de mínimo, absolutos e os pontos de inflexão. Ele também coloca que define uma função a partir de f de x sendo igual a f de x, para quando x é maior ou igual a zero, e negativo de f de x para x menor do que zero. Então, vamos lá, o item A. Então, o item A ele perde os intervalos, então, que ela é crescente e decrescente. A gente sabe que
a f' de x maior que zero, a função é crescente. O f' de x menor do que zero, ela é decrescente. Nós vimos lá naquela aula, antes da aula de máximos e mínimos. Então, a gente tem aqui ó, a função f' de x é igual a x2 menos 1 sobre x2 mais 1 ao quadrado. X2 mais 1 ao quadrado. Isso daqui ó, é sempre maior do que zero, o denominador. É um quadrado. Então, para eu analisar essa função aqui, se ela é maior ou igual a zero, né, o que eu posso trabalhar? Eu trabalho apenas, né, com essa parte aqui. Ó. Então, aqui eu tenho que x2 menos 1 é maior do que zero se x for maior do que 1. Ok? Eu não uso aqui, né? Tem um ou x menor do que menos 1, só que acontece, a minha função ela é definida de zero até infinito. Ok? E eu tenho que x ao quadrado menos 1 é menor do que zero se eu tiver x entre 0 e 1. E aqui, de novo, né, eu não vou trabalhar com a parte de x chegando até a menos 1, porque a função ela é definida apenas de 0 a infinito. Então, a minha resposta, né, aqui, na verdade, né, seria o quê? A resposta, né? A solução aqui seria menos 1, x e mais 1. Só que acontece, a função ela só é definida entre 0 e infinito. Tá? Então, tenho que f de linha é maior do que zero crescente. Se x for maior do que 1 e f' menor do que zero, a função f de x, né, para x entre 0. Por quê? Porque eu peguei ó, isso daqui com isso daqui. O domínio, né, com a solução que eu usei lá. Beleza, pessoal? Esse é o item A. Bem tranquilo, né? Então, vejam, né? A parte de baixo sempre positivo. A parte de cima da equação é que muda de acordo com a mudança do valor do x, né? O sinal dela. Vamos agora para o item B. O item B ele já pergunta os intervalos em que o gráfico de f é côncavo para cima e para baixo. Então, a gente tem que a derivada segunda maior do que zero, ela é côncava para cima. E a derivada segunda menor do que zero, ela tem a concavidade para baixo. E aqui, concavidade para baixo. Então, vamos lá. Eu tenho que a f' de x é a derivada da f' de x, que é x2 ao quadrado menos 1 sobre x2 mais 1 elevado ao quadrado. Então, aqui, ó, algebrismo. A derivada
da primeira vezes a segunda. A derivada da primeira é a derivada de x ao quadrado menos 1. Vai ser 2x vezes a segunda, que é x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado, menos a primeira, que é x2 menos 1, né, que é a primeira que eu falo é o numerador e a segunda é o denominador, vezes a derivada da segunda. A derivada da segunda, aqui, ó, pessoal, é uma função de x, né, é uma w de x elevado ao quadrado. Então, quando eu fizer a derivada disso aqui, em relação a x, tá? É regra da cadeia. Eu tenho que fazer a derivada dessa função em relação a w e depois a derivada em relação a x. Tá? É uma função ali composta. Eu faço a derivada primeiro da função elevada ao quadrado. Então, vai ser o quê? A derivada da potência, né? Que vai ser 2 vezes a função, x2 mais 1, elevado a potência menos 1, que vai dar 2 menos 1, vai dar 1, vezes a derivada da função em x. A derivada de 2x ao quadrado mais 1, que vai me dar 2x. Então, essa daqui é a parte de cima da derivada do quociente. E embaixo vai ser o denominador elevado ao quadrado, que vai ser o meu x2 mais 1 ao quadrado elevado ao quadrado, vai me dar x2 mais 1 elevado à quarta. Ok? Então, essa é a minha derivada da primeira derivada. Aqui, a gente pode fazer alguns cortes, né? Então, o que a gente pode cortar aqui? Eu posso pegar aqui 1x2 ao quadrado mais 1, certo? Cortar por esse daqui. E eu corto 1 aqui. Passa 1 e esse daqui passa a ser o cubo. Então, tenho que minha segunda derivada vai ser... Vou colocar o 2x em evidência. 2x, x ao quadrado mais 1. Aqui eu tenho o 2x, ele saiu, né, daqui. Então, aqui agora eu vou ter o menos x ao quadrado mais 2. Ok? É isso, pessoal? Não, eu esqueci de multiplicar esse 2 aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, para a gente não se confundir. Esse 2 aqui vê evidência para cá com esse 2. E aqui eu estou multiplicando esse e esse. Então, faltou um 2 aqui, ó. Menos 2x ao quadrado mais 2. Ao cubo. Então, isso daqui vai me dar 2x, vai me dar 3 menos x ao quadrado sobre x2 mais 1 elevado ao quadrado. Então, aqui agora, o que acontece? O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, para o x entre 0 e infinito, isso daqui é sempre maior do que 0. Isso daqui é sempre maior do que 0. Então, eu preciso analisar esse termo aqui, para poder saber o comportamento da minha F' de x, da minha F duas linhas de x. Então, eu tenho aqui meu 3 menos x ao quadrado. Sim? Ali no denominador não seria x ao quadrado mais 1 elevado a 3? Ou eu estou errado? Aqui é o cubo, é o cubo, é o cubo. É. Obrigado. É. Obrigado, faltou. Mas ele continuou positivo, né?
porque o x está entre 0 e infinito. Tá? E, na verdade, ele é entre 0 e infinito. Então, embaixo, x² mais 1 é sempre positivo, elevado ao cubo, sempre positivo, e o 2x sempre positivo para x maior do que 0. Então, aqui eu tenho ó, x igual a mais ou menos raiz de 3. Então, essa minha função aqui, na verdade, ela vai ter essa cara aqui, né? A concavidade dela é para baixo ou para cima dessa daqui, ó? Ela vai ser para baixo, né? Concorda? Vai ser uma parábola assim, em que aqui eu tenho menos o raiz de 3 e o mais raiz de 3. Eu estou analisando só esse termo aqui, tá? De 3x². Aqui é o 3 menos x². Então, eu tenho aqui, essa função ela é positiva entre menos raiz de 3 e mais raiz de 3, e negativa fora aqui. Então, o que eu tenho para minha F2'? F2' é maior que 0, né, com cavidade para cima. Então, a gente retorna aqui, tinha acabado o tempo, para analisar os sinais da F2' de x, para saber se a função ela tem concavidade para cima ou para baixo. Analisar esses sinais da segunda derivada é analisar esse termo aqui da segunda derivada, porque os outros termos continuam positivos, multiplicado pelo que der, né? ou dividir pelo que der nesse termo, vai ser o sinal da F2' de x. Então, a gente sabe que a F2' de x vai ser maior que 0, com cavidade para cima, quando aqui ó, eu tenho um 0 aqui, em algum lugar. Por quê? Porque a minha função f de x ela só é definida de 0 para infinito. Ela não é definida para o lado negativo. Então, eu tenho que, quando x for igual a 0 e menor do que raiz de 3, a função ela vai ser positiva e a F2' de x vai ser menor do que 0, com cavidade para baixo, quando o meu x for maior do que o raiz de 3. Então, aqui seria a resposta do item B, né? O item B pede côncavo, tá, para cima ou para baixo. Aqui a gente tem a resposta do item A. E agora a gente vai para a resposta do item C. O item C, aqui, ele já pergunta quais são os máximos, os mínimos absolutos e o ponto de inflexão. E pede para a gente desenhar uma função g de x composta ali da função f de x. Então, eu tenho a minha f' de x, ela é igual a x2 menos 1 sobre x² mais 1 elevado ao quadrado, se eu não me engano. Isso. Isso. Então, para eu saber, né, se ela é um ponto de máximo ou mínimo, eu pego a minha f de x, f' de x igual a 0. A parte de baixo nunca vai ser 0, então tem que x² menos 1 é igual a 0, né, para eu ter a minha f' de x igual a 0. Então, a f' de x é esse. E aqui eu tenho x mais ou menos 1. Aqui, no caso, para minha f de x, só vale, né, o x igual a 1. Então, esse ponto aqui, x igual a 1, o que acontece? O meu x igual a 1, como que eu posso analisar se isso é um ponto de máximo ou se é um ponto de mínimo?
Qual é a sugestão, pessoal, que vocês dão? Derivada do ponto? Então, a derivada do ponto, ela vai me dar a reta tangente. Tá? Então, eu igualando a derivada do ponto a zero, eu sei que a tangente é zero. Né? Então, acontece isso daqui. Né? A primeira derivada, ela me deu isso daqui, né? Esse minha tangente de alfa aqui é igual a zero, mas ela também pode ser isso aqui, né? Como que eu sei se é o caso da esquerda ou o caso da direita? Eu sei que... Por aquele caso Então, lá, que nem do último exercício, que você Isso. tirou o valor do A lá. Então, eu vejo pela derivada segunda. Lembra? Sim, sim. Então, se a derivada segunda é maior do que zero, eu tenho isso daqui. Ó. E se eu tenho isso daqui, é porque o ponto ali vai ser de mínimo. Então, ó, a derivada segunda ela é maior do que zero em que região? Entre zero e raiz de 3. x1 está entre zero e raiz de 3. Né? x1 está aqui, assim, né? Antes de raiz de 3. Então, a minha f, duas linhas de 1, é maior do que zero. Entendeu? Sim. Isso me diz que o x1 ele está em um local que a concavidade é para cima. Então, vamos tentar desenhar aqui ó, a função. E vocês vão ver que, como que a gente consegue desenhar a função tendo conhecimento né, das derivadas. Né? E também né, preciso, algumas vezes, de um conhecimento de limite, que, no caso, ele me deu 1 no enunciado. Então, ó, vamos pegar aqui ó, y, vamos pegar aqui o x. Pelo enunciado da questão, ele me diz que o f de x0 e de x igual a zero é quanto? Ele me diz lá, ó, é zero. Então, quando o x é igual a zero, o valor da função é zero. Então, está aqui. Ó. Eu vou fazer com uma cor mais chamativa. Então, aqui. Ó, esse é o primeiro ponto que eu tenho do enunciado. Ele me diz que a função entre 0 e 1 ela é decrescente. Tá? Entre 0 e 1, ela é decrescente. Então, vou começar a marcar alguns pontos aqui. Ó. Esse meu ponto aqui ó, é o 1. O outro ponto que eu tenho é o raiz de 3. Tá? Então, ó, entre 0 e 1, a função é decrescente. E mais do que isso, entre 0 e raiz de 3, o que acontece com a função? Ela tem concavidade para cima. Só que acima de 1, o que acontece com a função? Acima de 1, ela é crescente. Então, ó, vamos tentar desenhar. Entre 0 e 1, ela é decrescente, e entre 0 e raiz de 3, ela tem concavidade para cima. Então, ó, e eu sei que o 1 ela tem valor mínimo. Então, ó, se eu desenhar isso daqui, está condizente com o que eu achei até agora? Ó, entre 0 e 1, a função é decrescente, está vendo? Todas as tangentes elas estão inclinadas para o lado negativo. Em x igual a 1, eu tenho ó, a tangente igual a zero. E depois, até a raiz de 3, eu tenho ela crescente. E com a concavidade para cima, de 0 até a raiz de 3. Só que o que acontece depois de raiz de 3? Ele me diz que, acima de raiz de 3, a minha concavidade ela fica para baixo. E um outro ponto do enunciado, ele me diz o quê?
que a minha função, quando o x vai tendendo para infinito, a função vai tendendo a zero. Então, ó, acima de raiz de 3, a concavidade é para baixo, ela não muda mais, porque para todo valor acima de raiz de 3, ela fica com concavidade para baixo, e o valor da função vai tendendo a zero. Então, ó, aqui ó, ela muda a concavidade e vai criando aqui ó, uma função aqui que vai ser assintótica, porque o limite, né, ela vai tender a zero sem nunca chegar a zero. Entenderam aqui como eu desenho a função? Perfeito, pessoal? Sim. Perfeito. Então, esse pedaço aqui é o meu f de x. Ele me diz que a função g de x é para x maior ou igual a zero. Agora, eu tenho esse lado aqui, x menor do que zero. E para x menor do que zero, no enunciado, ele coloca para x menor do que zero, eu vou ter menos f de x. Então, para esse lado aqui, eu vou ter ó, menos f de x. Ou seja, né, é uma função ímpar. Né? Eu vou espelhar essa função. Eu vou ter aqui ó, 1. Eu vou ter aqui ó, o menos raiz de 3. E para esse lado aqui ó, acontece a mesma coisa. Ó. Vou pegar mais ou menos aqui da mesma altura, né? E aqui o meu raiz de 3. Aqui o 1. Quando chega no meu raiz de 3, eu tenho que mudar a concavidade. A concavidade passa a ser para cima. Então, esse daqui é mais ou menos o desenho da minha função g de x. Notem, pessoal, que eu fiz o desenho da função sem saber qual é a função f de x realmente. Eu sabia a primeira derivada dela, qual era o ponto dela em zero e os limites dela tendendo a mais, o limite dela tendendo a mais infinito. E tendendo para menos infinito, ela é rebatida, né? Porque ele está dizendo que quando x é menor do que zero, vai ser uma f menos f de x. Então, para responder o item C, eu tenho para a função f de x, tá, pessoal? Que ele perguntou, ó, para f de x, tá? Ou seja, só para o lado em que x é maior ou igual a zero. Qual é o ponto de máximo? Absoluto. Ou seja, não tem nenhum outro ponto em que o valor da função seja maior do que ele. Qual é o ponto de máximo, pessoal? Vai ser x igual a zero. Tá vendo? Para esse pedaço aqui, ó, a f de x, a gente está analisando. Deixa eu botar aqui maiorzinho. Só esse pedaço verde aqui. Essa é a minha f de x. Então, x igual a zero é o ponto máximo. Ponto de mínimo. X igual a 1. E o ponto de inflexão, que é o ponto onde muda a concavidade, né? Vai ser o x igual a mais raiz de 3. Tá? Se fosse para g de x, ou seja, g de x, que é os dois pedaços, tá? Eu tenho que o ponto máximo absoluto, né, vai ser o menos 1, né? Aqui é menos 1. Passa a ser o menos 1. O ponto mínimo absoluto passa a ser o x igual a 1. E os pontos de inflexão passam a ser menos raiz de 3, 0 e raiz de 3. Tá? Porque ó, eles vêm daqui. Ó. E por que tem 3 pontos de inflexão quando eu faço para g de x aqui? Ó, lembra esse pedaço aqui? Não é?
Aqui eu só peguei 2 das raízes, né? Lembra? O x mais ou menos raiz de 3. Mas ele tem um ponto ali em que x é igual a 0 também. Só que para a função f de x, ele não é um ponto de inflexão. Ele passa a ser um ponto de máximo, porque a função não é definida antes de 0. Então, aqui é a resposta do item C. Então, vejam como que a gente consegue fazer o desenho dos gráficos usando o conceito de derivadas, né, com função crescente, decrescente e as concavidades. E a gente sempre precisa ali usar os limites, né, com a abscissa indo para mais infinito ou para menos infinito. Ou para um ponto em que eu não tenha derivada, tá, definida. Aí eu tenho que fazer por limites também, para saber para onde vai a função. Então, era isso, pessoal. As próximas questões, elas são questões de desenho de gráfico também, só para testar esse conceito, né? Então, num problema, né? O pessoal perguntou aí das Olimpíadas, né? Se você saber cálculo pode ajudar numa questão, pode ajudar, porque você pode, às vezes, esquecer como que é o desenho de uma função, né? E você, rapidamente, ali, com uma derivada, sabe, tem que lembrar, óbvio, né, as regras de derivada, você faz ali um esboço bem rápido do gráfico. Tá bom, pessoal? Então é isso, a gente fica aqui por hoje. Amanhã eu coloco a aula lá no YouTube para vocês. Tá bom? Até mais. Tchau, professor. Muito obrigado. Valeu, até mais, até a próxima. Professor, rapidão, inclusive. Pergunte. Rapidão, inclusive. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma prova do BMAP e caiu justamente uma questão de como seria um gráfico de uma determinada função. E se eu achar, eu mando no grupo. É bem simples. Isso, manda. Mas... A gente pode ver essa questão. Ok. Tá bom? Bom, até mais, tchau. então. Tchau, tchau.